Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos nesta manhã. Nós estamos iniciando a gravação da nossa aula de Escola Bíblica Dominical para hoje, domingo, de forma que nós possamos ter o nosso encontro semanal. Não será um encontro ao vivo, porque nós tivemos dificuldade com a rede de internet, mas nós não poderíamos deixar de ministrar a nossa aula e dar aos irmãos aquilo que eles estavam esperando através da gravação, já que não podemos fazer ao vivo. Hoje nós vamos estudar o livro do profeta Malaquias, a segunda parte, porque nós já vimos a primeira parte em aulas anteriores, e nós vamos estudar hoje a segunda parte, que vai do capítulo 9 ao capítulo 14. Zacarias é um dos profetas menores, dos 12 profetas menores, cujo livro tem 14 capítulos. Esse profeta é um profeta eminentemente ou exclusivamente messiânico. É um profeta que fala da vinda do rei, da vinda do Messias, e fala também da volta do Messias, da volta do rei. Portanto, é um profeta que não deve ser deixado de lado no momento em que nós estamos estudando o tempo do fim. Por isso que o título da lição de hoje é Zacarias, parte 2, a profecia do tempo final, ou a profecia do tempo do fim, a profecia dos últimos dias, como vocês quiserem entender. Por quê? Porque ele vai falar a respeito das últimas coisas, ou dos últimos tempos, dos últimos dias da humanidade na face da terra. O profeta Zacarias, nós vimos anteriormente, mas é bom que a gente lembre, ele era da tribo de Levi, filho de sacerdotes, consequentemente também sacerdote, porque a tribo de Levi tinha os sacerdotes, ele era sacerdote, e inclusive cumpriu o ministério sacerdotal junto com o ministério profético. Ele era filho de Baraquias e neto de Ido, sacerdotes que ministraram ao povo no exílio babilônico, quando o povo estava no exílio. E ele veio trazido de volta para Jerusalém no reinado de Dario. Dario, imperador medo-persa, que conquistou a Babilônia, vencendo Nabucodonosor e seus exércitos. E aí, no reinado de Dario, como nós já estudamos em Daniel, estudamos em Ezequiel, o povo foi autorizado a voltar a Jerusalém para habitar na cidade. E nós temos essa história bem contada nos livros de Esdras e Neemias. Também no livro do profeta Ageu, que foi contemporâneo de Zacarias, nós encontramos esse assunto, o assunto da reconstrução do templo. E Zacarias, cujo nome significa o Senhor chama, ou o Senhor anuncia, ou o Senhor lembra, o significado do nome do profeta Zacarias é esse: o Senhor lembra, o Senhor anuncia, o Senhor avisa. Então, ele, através do seu nome, está anunciando ou dizendo que o Senhor está lembrando ao povo daquilo que fez e daquilo que iria fazer. Por isso que o significado do nome dele é o Senhor lembra. E Zacarias, ele profetizou no século VI a.C., por volta de 520 da era anticristã, ou do período de antes de Jesus Cristo, da era cristã, do período da era cristã. Então ele profetizou nesse período, e o seu ministério foi paralelo ao ministério do profeta Ageu. Os primeiros 8 capítulos ele trata das visões que nós já estudamos.
Nós já estudamos as visões que ele teve, e essas visões apontavam, ensinavam, mostravam, diziam para o povo o que Deus iria fazer com as nações do tempo de Zacarias, o que Deus ia fazer com Jerusalém, o que Deus ia fazer com o povo de Israel nesse período. Porque o povo havia se afastado do culto a Deus e havia o interesse de Deus em voltar a ser adorado em Jerusalém. Por isso que o povo recebe de Deus as visões, recebe de Deus o ensino, recebe de Deus a instrução de como deveria proceder, e Deus chama a atenção para a infidelidade do povo nesse período das visões que Zacarias traz para que nós entendamos, para que nós estudemos. Mas na segunda parte, a partir do capítulo 9, Zacarias já vai tratar a respeito das visões, ou melhor, a respeito das profecias que dizem respeito, ou melhor, que falam do tempo do fim, que falam da vinda do rei, filho de Davi, da vinda do rei, que é Jesus Cristo, embora ele não deu o nome do rei, mas nós sabemos quem é pela interpretação das suas profecias e pelo estudo do restante da Bíblia, inclusive no Novo Testamento, quando esse profeta é citado. E aí nós vemos que ele fala, a partir do capítulo 9, sobre a vinda do rei, sobre a restauração de Jerusalém, a restauração do povo e a restauração do culto, e sobre o tempo final, o tempo em que o Jesus vai voltar, o rei vai voltar para julgar o seu povo e estabelecer o reino messiânico na terra. Esse é o resumo, em suma, o resumo do livro do profeta Zacarias, a partir do capítulo 9 até o capítulo 14. Em primeiro lugar, Zacarias trata da restauração de Jerusalém. Jerusalém é chamada de Sião. Então, nós vamos ler partes dos capítulos de 9 a 14. Não vamos ler o texto todo por causa do tempo da nossa live, que é pequeno, mas nós vamos ler alguns trechos que pode colocar cada um dos irmãos que está participando, ouvindo a leitura, dentro do contexto, dentro do texto dos capítulos, para que nós entendamos o que o profeta quis dizer ao povo. Vamos ler alguns trechos a partir do capítulo 9. A sentença pronunciada pelo Senhor, verso 1 do capítulo 9, é contra a terra de Adraque e repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe os olhos sobre os homens e sobre todas as tribos de Israel. Também repousa sobre Amate, que confina com ele, sobre Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Tiro edificou para si fortalezas e amontoou prata como pó e ouro como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e precipitará no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Asquelon o verá e temerá. Também Gaza e terá grande dor. Também Gaza e terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida. O rei de Gaza perecerá e Asquelon não será habitada. Aqui o profeta está mostrando o que vai acontecer para que Jerusalém seja restaurada. O Senhor vai livrar o povo dele da opressão e da ameaça dos seus inimigos, dos seus vizinhos, dos povos que o rodeiam ou rodeavam na época. E ainda hoje rodeiam o povo de Deus lá em Israel. O verso 9 é bem significativo porque esse verso foi citado no Novo Testamento.
como profecia sobre Jesus Cristo. E diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis, aí te vem o teu rei, justo e salvador. Observe, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Teu rei vem, o teu rei, justo e salvador, humilde, vem montado em jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Essa profecia nós sabemos que foi aplicada a Jesus Cristo quando ele entrou em Jerusalém. Capítulo 10, nós vemos no verso 4. De Judá sairá a pedra angular, de Judá sairá a pedra angular, essa pedra nós sabemos que é Jesus Cristo, a estaca da tenda dele, o arco de guerra dele, sairão todos os chefes juntos, e serão como valentes que na batalha pisam aos pés dos seus inimigos. Na lama das ruas pelejarão, porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalo, ou seja, vão vencer os exércitos inimigos. Verso 10. Porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Assíria, trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. Passarão o mar de angústia, as ondas do mar serão feridas, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derribada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. Eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Capítulo 11. Fala sobre a parábola do bom pastor. Assim diz o Senhor, meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Aqueles que as compram matam-nas e não são punidos. Os que as vendem dizem, louvado seja o Senhor, porque me tornei rico, e os seus pastores não se compadecem delas. Certamente já não terei piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens, cada um nas mãos do seu próximo, e nas mãos do seu rei, eles ferirão a terra, e eu não os livrarei das mãos deles. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, a uma chamei graça e a outra união, e apacentei as ovelhas. Dei cabo dos 3 pastores no mês. Então perdi a paciência com as ovelhas, e também elas estavam cansadas de mim. Então disse eu, não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. E os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Tomei a vara chamada graça e a quebrei para anular a minha aliança, que eu fizera com todos os povos. Foi, pois, anulada naquele dia, e as pobres do rebanho que fizeram caso de mim, veja, e as pobres do rebanho que fizeram caso de mim, reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Eu lhes disse, se vos parece bem, dá-me o meu salário, e se não, deixai-o. Escutem bem essa profecia, que também trata a respeito de Jesus Cristo. Observem. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a 2ª vara, chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Observe, meus irmãos, que aqui está se referindo profeticamente à traição de Judas ao entregar Jesus Cristo. Deus aí quebrou a vara da graça e a vara da união, porque o Senhor foi rejeitado pelo seu povo. Na sequência, vem no capítulo 12 a profecia sobre a restauração de Jerusalém. Vejam,
Verso 3. Naquele dia, veja, vou ler a partir do verso 2. Eis que farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos e de loucura os que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia porei o chefe de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma tocha entre a palha. Eles devorarão à direita e à esquerda a todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Veja o arrependimento dos habitantes de Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém. Observe, meus irmãos, essa profecia também se refere à volta de Jesus Cristo, quando ele voltar, e olharão para ele até aqueles que o transpassaram. Veja que essa profecia foi citada também no Novo Testamento, a respeito de Jesus Cristo. Na sequência, nós vamos para o capítulo 13. Verso 7. Desperto a espada contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Verso 14. Eis que vem o dia do Senhor. Aqui é o último evento da humanidade. Está no capítulo 14, que é o último capítulo desse livro. Diz assim: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada e as casas saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. Haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto no dia de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, escutem bem esse versículo, então virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos, com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome.
toda a terra se tornará como a planície de Geba, a Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. Habitarão nela, e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé, apodrecer-lhe-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão a riqueza de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata e vestes em grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos, todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Agora vejam, verso 16. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, então virá sobre ela a chuva. Aí veja o final. O verso 21. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas, e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Essa é a profecia do tempo final trazida por Zacarias. Oremos. Nosso Deus e Pai, ilumina a nossa mente, dá-nos que entendamos a Tua palavra, ajuda-nos a compreender aquilo que Tu queres nos ensinar nesta manhã. Ensina-nos, ó Pai, a fazer a Tua vontade, andar nos Teus caminhos, livra-nos do mal, perdoa os nossos pecados, orienta-nos em tudo. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Muito bem. Lido o texto, nós vamos passar à análise do que a gente leu. Em primeiro lugar, a promessa de Jerusalém restaurada. Jerusalém traz o profeta a promessa da sua restauração. Jerusalém, Sião, foi completamente destruída por Nabucodonosor. Nós sabemos, o povo voltou do exílio para reconstruir a cidade, como também reconstruir o templo do Senhor. Ageu e Zacarias, os dois profetas desse período, tiveram papel preponderante em preparar o povo para a restauração do culto, para a restauração do temor ao Senhor. Enquanto que Zorobabel, ele preparava a parte civil da nação, a reconstrução da cidade. Nesse capítulo 9, nós já vemos o Senhor falando a respeito já da destruição dos povos que estavam em volta, tentando impedir que Jerusalém fosse reconstruída. Mas não conseguiram, porque o Senhor tinha naquela oportunidade a promessa de que Jerusalém seria restaurada. A partir do capítulo 9, nós vamos ver o reino emergente. O que é o reino emergente? O reino de Judá, o reino de Israel, o reino de Judá, com capital em Jerusalém, iria ser restaurado para que, a partir desse reino, viesse o rei, o Messias. A partir desse reino viesse o Messias. O povo saiu da terra a primeira vez, foi para o Egito. Na segunda vez, ele foi para a Síria e Babilônia. E o povo sempre foi disperso, sempre esteve recebendo de Deus o castigo pela sua desobediência. Mas, apesar dessa dispersão ter acontecido não só nesse período que nós acabamos de dizer, mas também a partir do ano 70, quando Roma invadiu Jerusalém e destruiu o templo, destruiu a cidade de Jerusalém,
destruiu o templo principalmente, o povo também foi disperso. E o povo judeu só veio voltar ao seu território em 1948, quando o Estado de Israel foi novamente restaurado até hoje. Então esses capítulos, a partir do verso 9, eles tratam de luta, tratam sempre de dificuldades que esse povo estava passando e ainda iria passar. Iria passar até o final dos tempos. Como hoje ainda nós sabemos que Israel é perseguido, a intenção dos árabes é destruir Israel. Principalmente hoje o maior inimigo de Israel é o Irã, que tenta desenvolver armas nucleares para poder atingir o território de Israel e destruí-lo. Há uma luta constante. Israel é um povo bélico, não porque eles queiram ser bélicos, queiram ser um povo guerreiro, mas porque eles são cercados ainda hoje pelos seus inimigos. A luta e a tensão são constantes. Mas os profetas trataram a respeito das invasões. Trataram a respeito das invasões em Israel. E Zacarias aqui fala, a partir do capítulo 9, justamente sobre a chegada e o triunfo do Messias sobre os inimigos de Israel. As profecias são cumpridas, e nós vimos naquela passagem em que o rei entra em Jerusalém, está também em Mateus 21, de 4 a 11, quando o rei entra humilde e traz salvação para o povo, entra em Jerusalém. A partir daí se instalou o reino messiânico. Muito embora esse reino não tenha sido um reino material, mas um reino espiritual, como Jesus Cristo mesmo disse: o meu reino não é deste mundo. Mas como ele é o rei de Israel, como ele é o rei do povo de Deus, ele também vai assumir o seu papel de rei e reinará sobre esse povo, sobre todo o povo de Deus, incluindo a igreja. Quando ele voltar, irá destruir as nações inimigas de Israel, que se levantarão contra Israel para destruí-la, para destruir o povo. E não vão conseguir, porque o povo será defendido pelo seu rei. É isso que Zacarias diz a partir do capítulo 9. No capítulo 10 nós temos Zacarias falando sobre a pedra angular, a promessa da pedra angular, dizendo que ela procederia da tribo de Judá. De Judá sairá a pedra angular, a estaca da tenda, o arco da guerra, e sairão dele todos os chefes juntos que pelejarão, ou seja, que vencerão os seus inimigos. Então, esse texto, esse chamamento, está dizendo para o povo que há esperança de que o povo de Deus não seria destruído, porque iria ter o Messias, o Rei, que os iria conduzir à vitória. Por isso, meus irmãos, que houve um sentimento negativo quando os judeus descobriram que Jesus Cristo não veio, quando ele veio a primeira vez, ele não veio para estabelecer em carne um reino político, um reino que viesse lutar contra Roma e destruir o Império Romano. Eles ficaram, ora, é um rei, mas que rei é esse? Que é um rei que se submete ao que está acontecendo, um rei que não defende, que não liberta o seu povo do domínio romano. Por isso que eles não o consideraram como rei e o mataram. E buscaram matá-lo porque não acreditaram que ele fosse o Messias prometido, que viria reinar
e derrotar os inimigos do povo de Deus. Eles não acreditaram, porque a profecia era que o rei iria vencer, porque desse rei sairiam os chefes, desse rei sairiam os que liderariam o exército para vencer os inimigos. No capítulo 11, o profeta mostra o quadro da destruição dos tiranos. Os reis são comparados aos cedros do Líbano. Quando o cedro cai, o pequeno cipreste geme. Deus já destruiu os imperadores invencíveis. É hora para os reis inferiores da circunvizinhança reconhecerem o senhorio de Deus, do Deus de Judá. Então, no capítulo 11 dessa profecia, que nós acabamos de ler, no capítulo 11, nos primeiros versículos do capítulo 11, versos 1 e 2, nós encontramos: abre, ó Líbano, as tuas portas para que o fogo consuma os teus cedros. Qual o significado dessa passagem? Geme, ó cipreste, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o denso bosque foi derribado. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos dos leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Ou seja, os reis caem diante do Messias, caem diante do reinado daquele que é o maior entre todos os imperadores, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Esse é um trecho lírico, uma poesia, que essa segunda parte da profecia de Zacarias, a primeira foi em prosa, a segunda é em poesia. Veja que isso é poético. É uma figura de linguagem, quando ele trata dos cedros, dos ciprestes e dos carvalhos, chama as pessoas, os reis, os poderosos, de árvores plantadas, mas que são derribadas pelo poder de Deus, pelo poder do rei. No capítulo 11, ainda, de 4 a 14, há a parábola do bom pastor. O rei, no Antigo Testamento, às vezes era chamado de pastor, o pastor da nação que governava a nação. Nesse sentido é que o profeta faz a colocação. Ele sonha com um pastor realmente bom, um rei que ama a justiça social, que condene a hipocrisia, que proíba a exploração do pobre, e com certeza seria ele odiado por aqueles que vivem e prosperam com a injustiça e a opressão dos pobres e indefesos. Quando ele chegar, será odiado e vendido pelo preço magnífico de 30 moedas de prata. Nós lemos essa passagem. Essa profecia se cumpriu integralmente em Jesus Cristo, conforme está também registrado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, verso 7. Na sequência, ainda nesse capítulo 11, ele fala sobre o pastor insensato, o contraponto do bom pastor. O pastor que não cuida das ovelhas e as deixa abandonadas, desgarradas, sem curar a que foi ferida e explorando as ovelhas, comendo a carne delas e arrancando as suas unhas. E no versículo 17 desse capítulo, ele diz: ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito, o braço completamente se lhe secará e o olho direito de todo se escurecerá. Então, meus irmãos, ao contrário do bom pastor, o pastor negativo, ele recebe a paga pelo que ele faz com as ovelhas, deixando-as abandonadas e as explorando. No capítulo 12, ele fala da restauração final de Jerusalém. Ele faz menção de fatos, acontecimentos
que ainda viriam a respeito da cidade amada, da cidade santa. A profecia declara que o Senhor usará Jerusalém como instrumento poderoso contra todos que vierem contra ela. Será um cálice de tontear, ou seja, alguém que bebe e fica bêbado, para todos os povos, uma pedra pesada também. Aqueles que levantarem a mão para agir contra a cidade serão atingidos gravemente. É predito que contra ela se levantarão todas as nações da terra, os versos 2 a 4 desse capítulo. Depois dessa luta para tirar a cidade das mãos do povo, a vitória acontecerá. Jerusalém será habitada outra vez. O versículo 6 diz na sua parte final, Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. No capítulo 13, na sequência, todo mal será eliminado da cidade. Quando o profeta diz, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Aí se trata da fonte inesgotável da misericórdia e graça que Cristo, pelo seu sangue, abriu para remover todo o mal. João diz a respeito disso, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João, capítulo 1, verso 7. A prova de que o sangue de Cristo constitui uma fonte purificadora de todo mal está no verso 6, que diz assim, se alguém lhe disser, que feridas são essas das tuas mãos? Responderá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Foi as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Na sequência, nós já vamos para o capítulo 14. Por quê? Porque no capítulo 13, todo mal será eliminado da cidade. Toda maldade, toda perversão, toda idolatria, todo pecado será eliminado do restante do povo, do remanescente. E no capítulo 14, venha o coroamento dessa profecia. Quem leu essa profecia, quem recebeu essa profecia, pôde ter esperança do que o Senhor haveria de fazer para com o povo dele. Essa profecia foi aplicada para os judeus do tempo de Zacarias e, ao longo dos tempos, eles aguardam a chegada desse Messias ainda hoje. Para a igreja, nós já recebemos essa profecia como cumprida com a vinda de Jesus Cristo. Nós apenas estamos esperando a volta dele para fechar o ciclo da sua primeira vinda, da sua segunda vinda e o estabelecimento na terra do seu reino eterno. Para os judeus, ainda não. Eles ainda aguardam o Messias. Nós já o recebemos, nós já o conhecemos, nós já o temos conosco, é o nosso Messias, mas os judeus não messiânicos ainda esperam pela vinda desse Messias. Então, o capítulo 14, ele trata da vitória final. É o fechamento, o coroamento da profecia, o encerramento do livro, e nós vamos fazer uma breve análise a respeito desse capítulo 14. A vitória final acontecerá quando o Senhor Jesus, em majestade e glória, se manifestar. Este capítulo corresponde aos últimos capítulos do Apocalipse, onde o triunfo final do Senhor é assegurado, e chega-se aqui ao clímax do Armagedon, quando a vitória das forças do mal parece certa. Jerusalém será tomada, versos 1 e 2 desse capítulo 14, né? Porque ajuntarei todas as nações contra Jerusalém, e a cidade será tomada, diz aqui no verso 2, quando a cidade será tomada. No momento da derrota aparente, o Senhor
aparecerá no Monte das Oliveiras, de onde subiu. No Monte das Oliveiras foi onde Jesus Cristo ascendeu aos céus, como nós sabemos, está registrado lá no livro de Atos. Quando Jesus Cristo subiu, nós acompanhamos nos evangelhos, acompanhamos o início da história da igreja. Jesus Cristo ascendeu aos céus no Monte das Oliveiras, e os anjos disseram para as testemunhas que estavam olhando para cima que, da maneira como eles viram Jesus subir, ele voltaria. E aqui o profeta está dizendo que ele pisará, ele descerá no Monte das Oliveiras e colocará os seus pés no monte. Ocorrerá um grande terremoto, o clima será afetado, haverá mudança na luz do sol, um rio nascerá dividindo as duas partes, uma indo para o mar Mediterrâneo e outra para o mar Norte. Isso já é fato constatado pelos geólogos, que existe um rio subterrâneo sobre a cidade de Jerusalém. Esse detalhe, a ciência já diz que abaixo de Jerusalém existe um rio. E se houver, como está predito, e se houver não, vai haver, porque a profecia diz, um terremoto que vai fender o monte em duas partes, um rio vai correr, esse rio vai aflorar. A profecia termina exaltando o Senhor, que há de reinar sobre toda a terra. Veja o verso 9, o que é que diz. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor e um só será o seu nome. A profecia termina com o Senhor sendo aclamado como rei em toda a terra. A promessa de que Jerusalém jamais será destruída e os seus habitantes estarão em segurança e sem nenhuma maldição, exatamente vai se cumprir. Não se espere Jerusalém ser destruída, porque não vai, uma vez que o Senhor descerá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Estabelecido o reino, as nações gentias servirão ao Senhor. Por quê? Porque todas as nações virão adorar o Senhor, conforme está registrado no verso 12 desse capítulo. Sim, os rebeldes serão visitados com o castigo descrito no verso 12. E Jerusalém receberá as nações. Na sequência, todos os que restaram de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Então, todas as nações da terra, as nações, os que restarem das nações, virão adorar em Jerusalém o Rei, o Senhor Jesus Cristo. Então, fecha-se o capítulo, fecha-se o livro com essa esperança para o povo de Israel e com esta esperança para todo o povo de Deus que crê nas profecias, que crê nas promessas do Senhor. O verso 20 diz assim, que é bem interessante: naquele dia será gravado na campainha dos cavalos, santo ao Senhor. Tudo será santo ao Senhor. As panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Tudo será santificado pela presença do Senhor dos Exércitos, pela presença do Rei entre nós. Essa é a nossa esperança, essa é a esperança de todo aquele que crê no Senhor Jesus. Nós esperamos que o estudo dessa lição nós tenhamos recebido condições de saber melhor a respeito da inspiração do profeta Zacarias, um dos profetas menores que Deus usou para nos oferecer um retrospecto dos acontecimentos da sua época e também
as visões daquilo que deveria acontecer posteriormente até os nossos dias, até os dias finais da humanidade. Ele trata sobre a primeira vinda e a segunda vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda do Messias. O que nós devemos aprender com essa profecia? Em primeiro lugar, que Deus agirá como pastor quando os pastores humanos falharem. Os pastores falham porque são humanos. Precisamos tomar cuidado, como cristãos, de não sobrevalorizar a capacidade dos pastores. Temos de orar pelos pastores e pela liderança das igrejas. Em segundo lugar, a profecia de Zacarias também nos garante, nos assegura e nos dá esperança da vitória, do triunfo final. Embora nós saibamos que temos de enfrentar muitas dificuldades e lutas e até aparentemente derrotas para conseguirmos a vitória final. Em terceiro lugar, o profeta Zacarias incentiva quem está em situação difícil, situação desesperadora, e que dificilmente enxergam que há um futuro promissor à frente. Nós estamos vivendo esse tempo, essa época de desespero, de desesperança com essa pandemia, com essas dificuldades que o mundo está vivendo, mas quando nós olhamos para essa profecia, nós vemos que há esperança para nós, há esperança para aqueles que creem, que confiam no Senhor. Portanto, essa profecia nos traz esperança do futuro. E por fim, ele nos desafia a levar bem a sério os ataques de Satanás hoje em dia em nossa vida. E no mundo como um todo. Mas Zacarias vai muito além dessa oposição ao poder maravilhoso de Deus. Por quê? Porque Deus está ao seu lado, ao lado nosso, ao lado do seu povo na batalha. O profeta fala muito da vinda do Senhor para salvar o seu povo, mas olha também para a segunda vinda, ao fim da história do mundo, quando haverá a vitória final do Messias sobre todo o mal. Zacarias nunca subestima a força do inimigo, seja os opositores de Israel, os humanos, ou seja as forças espirituais que se colocam contra a obra do Senhor. Mas ele sabe que a vitória final é do povo de Deus ante as forças do mal, ante o inimigo de Deus. Zacarias soube ser fiel no cumprimento do dever profético. Nós também devemos ser fiéis a Deus. Embora Zacarias tivesse encontrado dificuldades para ministrar no meio do seu povo, soube vencer as dificuldades. Nós também devemos vencer quaisquer dificuldades que possam surgir em nossa vida para que nós possamos testemunhar de Jesus Cristo. Vale a pena servir ao Senhor no lugar que Ele tem para nós. Isso é verdadeiramente compensador. Enquanto nós esperamos a volta do Senhor, devemos viver de acordo com o padrão bíblico do Senhor, o padrão da ética, o padrão da moral, o padrão da obediência aos mandamentos do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Esses são os dois mandamentos que o Senhor não abdicou em momento algum para que nós cumpríssemos. E nós devemos viver nesses mandamentos para que sejamos encontrados fiéis no dia que o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Espero que a lição de hoje tenha sido útil para cada um de vocês, para cada um de nós, a fim de que nós possamos ver que, apesar de todas as dificuldades, o Senhor é conosco e a vitória final é nossa. Por quê? Porque nós temos o Rei Jesus Cristo conosco. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e vai voltar
para buscar o seu povo. Ele nos abençoe hoje e eternamente. Amém.